Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu quero continuar aqui ao vídeo 2, tá? Entendendo a questão do terra. Todos os vídeos eu vou repetir, vou ser um pouquinho cansativo nisso. Não sou eletricista, sou técnico em consertos eletrônicos há 43 anos. Não sou mais que não exerço mais, parei em 2017. 43 anos. É mais fácil para mim entender de eletricidade do que um eletricista entender de eletrônica. Ok? Todavia, entretanto, porém, para quem quer se oficializar, este vídeo que eu estou mostrando aqui não seria correto, porque eu não trato de normas. Eu estou falando sobre entendendo terra para quem da sua própria residência. Você que não vai viver de negócio, você não vai fazer instalação para ninguém. Hoje em dia é muito importante vocês entender que se você não tiver um diploma e tiver uma zebra, tá? Eles vão correr atrás da pessoa que fez a instalação elétrica. E com ou sem diploma, se você não tiver, vai ser pior ainda. Ok? Então por isso que eu estou ensinando aqui o básico para você que da sua própria casa resolver o seu problema, seja homem, seja mulher, entendendo como funciona, tá? Então vamos repetir aqui. Eu tenho aqui é monofásico, 110 monofásico. Então eu tenho um fase. O legal era que eu tivesse fios coloridos aqui, tá? O vermelho seu fase, tá? O preto seu terra da rede, tá? E esse daqui, que é o terra do ferro que tem aqui, seria verde, que é normalmente padrão. A máquina de lavar, geladeira, pode ver, o chuveiro elétrico aqui, ó, vem com um fiozinho verde. Engraçado, né? Era para ser mas não é terra, por quê? Porque acho que padronizaram isso. Então esse aqui simboliza o aterramento da casa, tá? O aterramento da casa, e não o aterramento da rede elétrica. Então, no vídeo passado, eu expliquei para vocês sobre essa questão, mostrei aqui a questão da voltagem, quero mostrar uma coisa aqui na prática. Temos aqui uma lâmpada fraquinha, a LED, tá? Então eu vou ligar ela aqui, ó, vou botar só para fim de vermelho aqui, como se fosse positivo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, e vou ligar a lâmpada aqui no terra da rede elétrica. Então eu vou energizar, né? Como alguns gostam de falar aqui a rede. Então vamos ligar aqui, ó. A lâmpada acendeu, perfeito. Então eu tenho a fase passando pelo disjuntor e vindo para cá. E o outro lado vai direto, é o terra da rede elétrica. Muito bem, agora eu vou ligar, em vez de eu ligar aqui, ó, no terra da rede elétrica, eu vou ligar nesse terra, que é o terra do ferro que eu tenho aqui, ó. Acendeu também da mesma maneira. Por quê? Porque essa lâmpada puxa pouca energia e esse terra é um terra. Esse terra da rede elétrica é terra também. Tá? Lá na frente do relógio tinha, como eu falei, os cracudos passaram e roubaram. Mas a própria rede elétrica também deve ter algum aterramento com poste. Isso aí deve ter algum aterramento, tá? Mas eles gostam sempre de colocar o aterramento lá na frente, que eu tenho que refazer, o que os cracudos roubaram. E eu coloquei esse aqui para teste. Mas essa lâmpada puxa muito pouco. Então ela consegue usar o terra daqui. Mas o que acontece se eu usar uma furadeira elétrica? Vou desligar aqui. O que acontece se no lugar da lâmpada eu usar uma furadeira elétrica? Essa lâmpada aqui, gente, puxa uma misériazinha, né? Cara, mesmo é a lâmpada. Ela é uma lâmpada de 12 watts. Nossa, 12 watts em 110. Como se faz o cálculo? Aqui, por exemplo, tem um chuveiro que eu mostrei aqui de 5.500 watts. Como é que eu sei, como é que eu vou dimensionar o disjuntor para esse meu chuveiro? É simples, tá? Amperagem, que todo mundo fala que essa, alguns gostam de se exibir e dizer que essa grandeza elétrica não existe, realmente é corrente elétrica, mas todo mundo fala em amperagem, tá? Então, a amperagem, quando você vai comprar aqui, está escrito aí, 40 amperes. A amperagem, né, para você saber que esse chuveiro consome, amperagem é igual a potência. O que é potência? Potência é o watt. Qual é a potência desse chuveiro? 5.500 watts, dividido pela tensão ou pela voltagem. Qual é a tensão aqui que eu falei? Aqui é monofásico 110, mas podia ser um monofásico na sua casa 220. Então você simplesmente vai pegar o valor que está aqui do consumo, no caso do chuveiro 5.500 watts, e dividir por 110 ou por 220. Pronto. Quando você pega os 5.500 watts e divide por 110, dá justamente o que está escrito aqui, ó, 50 amperes. Se você quiser certinho, você vai medir a tensão da sua rede elétrica. Aqui, por exemplo, na verdade não é 110, é 127. Aí se você for fazer as contas, for dividir já
os 5.500 por 127 já vai dar um valor menor que os 50 amperes, entende? Por isso que eu botei esse disjuntor aqui de 40, por quê? Porque é só para eu testar aqui. Tá ótimo. Eu podia, na verdade, botar até de 30, ele ia aguentar aqui. Talvez de 1 minuto ou 2 minutos ligar, talvez ele desligasse. Entendeu? Provavelmente ele desligaria. Se eu botasse menos ainda, um de 20, talvez ele fizesse só assim, ó, plef, tchan, plef, desligava. Plef, tchan, desligava. Muito bem. Então eu vou substituir essa lâmpada, tá? Que consome muito pouco. E vamos ver como é que vai funcionar uma furadeira elétrica. Bom, temos aqui uma furadeira elétrica, né? Essa minha furadeira, segundo está marcando aqui, ela tá aqui, consome 400 watts. É só eu pegar o 400 e dividir por 110, tá? Deve dar mais ou menos 4 amperes, tá? Mais ou menos, é quase 1 ampere para cada 100 watts, tá ok? Isso em 110. Então, dá mais ou menos os 4 amperes, ela na potência máxima dela, tem 2 velocidades. Então eu vou ligar ela aqui. Vou ligar, acha? Ligar aqui e ligar. Prestar atenção no som, preste atenção de novo. Eu só liguei o primeiro clique, tá? Ela está ligada na fase e no terra da rede elétrica. Agora eu vou trocar de terra. Liguei o terra. Será que vai funcionar igual a lâmpada? Prestar atenção na diferença do som? Ela começou devagar e acelerou, ó. Isso aqui não tem controle não de velocidade, não. A não ser 2 velocidades, ó. Eu apertei os 2, ó. De novo, um só. O que acontece? Por que ela não está pegando toda a velocidade como aqui? Agora, eu liguei aqui normal, na rede elétrica, ó. Viram? O que significa? Que o terra não está dando o que? Não está sendo bom? Bom, realmente se eu botar mais, fincar mais profundo, mais estacas, tá? Provavelmente eu vou conseguir um bom terra aqui ao ponto de funcionar direito. O que é que está acontecendo? Por que ela não está ligando totalmente? Simplesmente porque entre esse terra que está aqui e o terra da rede elétrica, que deveria ser lá na frente se os cracudos não tivessem levado, tem uma resistência, o nome falso, ó, resistência elétrica. É fácil de entender, né? A própria palavra está dizendo, está resistindo à passagem dos elétrons. A gente fala resistência elétrica. Molezinha, gente. Então, como o cracudo levou, vamos fazer de conta que os cracudos não levaram o meu terra de lá do vizinho. Então, provavelmente ia melhorar um pouquinho, tá? Se tivesse lá o terra lá ligado. Depois eu vou ter que consertar aquilo lá e vai ser legal para testar. Melhorar um pouquinho, mas tem uma resistência entre este terra daqui e até o terra lá da frente, fazendo de conta que o cracudo não levou. Uma resistência ômica. Se eu fosse medir com um multímetro, né, para medir a resistência, talvez tivesse aí nos seus 10, né, para 20 ohms, talvez, né? Na verdade, também tem como a gente calcular a resistência, tá? Só basta eu medir agora a tensão que está aqui, o consumo, e fazer o processo. Tem um cálculo que a gente faz, né, para saber a resistência elétrica que tá tendo aqui no fio. Mas isso aqui não é o importante. O importante é só você entender que o quê? O porquê? Porque esse terra daqui até o terra da rede elétrica, é que eu tenho que desenhar para vocês entenderem, tá? Nós vamos partir para o quadro para não dar um nó na cabeça de vocês, que é legal a gente entender. É gostoso a energia elétrica. Quer dizer, gostoso não, né? É gostoso de entender, né? Não é nada de gostoso levar um choque. Deixa eu desligar aqui e vamos lá para o quadro. Eu vou apagar o meu circuito aqui que eu ainda não montei para vocês ainda, né, do regulador de tensão. Mas isso aqui é fácil. Vamos apagar aqui, depois eu monto de novo. Para não dar um nó na cabeça de vocês. Agora aqui vai ficar mais fácil, penso eu, de vocês entenderem, tá? Porque você tem que imaginar, é uma coisa diferente de você ver. Imaginação é uma coisa. Então vamos agora desenhar o que estava acontecendo ali, tá? Então aqui na frente, vou fazer aqui um quadrado, tá? Como se fosse a caixa da luz elétrica, tá? E aqui entra o fio, os dois fios, vou estar separado, tá? Os dois fios da rede elétrica.
tá? O fase e o terra. Aí sai daqui o fase e o terra. Só que nesse relógio aqui também tem o terra daqui, que é o que o cracudo levou. É um fio, simplesmente um fio ligado, terra, terra. Então nós temos aqui novamente o fase e aqui o terra. Muito bem. Agora eu vou botar aqui com outra cor, aqui, onde eu estava, tá? Onde eu estava. Então sai o fio daqui, vai para lá, daqui, vai para cá, tá? E aqui tem aquele fiozinho terra que eu coloquei. Certo? Certo. Deixa eu só fazer assim para decoração. Nem precisava botar esse negócio aqui. Peraí, vou apagar esse negócio aqui. Ali tudo bem, vou apagar aqui. Muito bem. Certo? Ah, falta o disjuntor, né? Vamos colocar o disjuntor aqui. Ó. Pronto. Esse aqui é o disjuntor. Pronto. Tá? Certo? Certo, André, entendi. Então o que acontece? Lembra que eu falei? Isso aqui, apesar de ser o terra da rede elétrica, levando-se em consideração que o cracudo não tivesse levado o fio, daqui para aqui, esse fio tem uma resistência elétrica. Então, quando eu meto aqui a furadeira, eu estou usando a fase e o terra da rede elétrica, tá? Mas quando eu meto aqui, eu estou usando esse terra. E esse terra, daqui para aqui, tem uma resistência. É legal de entender isso. Espero que você esteja conseguindo ser bem claro para você. Espero que você esteja fazendo... Ah, André, estou entendendo agora. Então, esse terra daqui, que é o ferro que eu enfiei, daqui para cá, tá? Tem uma distância e tem uma resistência elétrica. Conforme essa resistência for aumentando, vai diminuindo a voltagem ou a tensão, né, que se chama de duas coisas, voltagem e tensão, na furadeira. Mas por que isso não aconteceu na lâmpada? Por causa do consumo da lâmpada. O consumo da lâmpada é tão baixo, que é LED, que essa resistência não impede dela funcionar. Mas a furadeira não, ela já consome normal os 4 amperes. André, e se eu meter uma pregada de fio de terra aqui? Né? Aí, bom, no final das contas vai ter que se medir, ó, daqui para cá. E vai se descobrir que, de qualquer maneira, a própria terra, literalmente, a terra não é um bom condutor de energia elétrica, gente. Não é um bom condutor de energia elétrica. Então, como é que eu posso pegar isso aqui, enfiar só um poste de ferro aqui, nunca ia dar zero para cá. Nunca vai dar zero. Nunca vai dar zero. Então, sempre a carga aqui vai sofrer uma perda por causa da resistência elétrica, que é a distância entre esses dois terras. Entre o terra da rede elétrica, tá? E pior ainda, porque, como eu falei, o cracudo fez o quê? Roubou o meu fio. Então, e o terra da rede elétrica? Sei lá, não faço a menor ideia de onde é que está vindo o terra. Talvez do poste, não sei, tá? Só para ilustrar, piorou mais ainda. Então, eu estou aumentando a distância entre esse terra e o terra que está perdido não sei aonde. Espero que vocês estejam entendendo. É legal, cara, gente, quando a gente entende essas coisinhas, tá? Vou parar por aqui para dar um nó na cabeça. Vocês vão embaixo postando para vocês entenderem, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.